Vamos então ver o desafio de matemática número 19. Neste exercício pretende-se calcular os valores de x e y no conjunto dos números inteiros z desta equação de duas variáveis, x ao cubo menos y ao cubo é igual a 91. Antes de iniciar a resolução, vamos fazer uma análise gráfica da função. Portanto, a interseção da curva xy igual a x ao cubo menos y ao cubo, com o plano z igual a 91, isto é um plano que está a uma cota de 91, a uma distância de 91 unidades do plano horizontal. Portanto, esta interseção, esta linha que está aqui a preto, é um conjunto de pontos desta superfície que estão a uma cota igual a 91 relativamente ao plano xy. A projeção dessa linha de interseção, que é esta linha de cima, sobre o plano XY, vamos obter uma outra linha, que é uma linha no plano XY, cujas coordenadas verificam a condição de x ao cubo menos y ao cubo ser igual a 91. Resumindo, o que é que nós podemos concluir? Quando nós igualamos x ao cubo menos y ao cubo a um determinado valor, é equivalente a determinar os pontos de interseção de um plano paralelo ao plano do XY, a uma determinada cota z específica, neste caso 91, com esta superfície x ao cubo menos y ao cubo. Vamos então ver dinamicamente o que é que nós dissemos. Podemos aqui analisar que se fizermos a interseção de um plano paralelo ao eixo do XY com a nossa superfície x ao cubo menos y ao cubo, esta interseção vai gerar esta linha a preto, né? O seu posicionamento no espaço depende da cota do plano de corte, né? Do plano de interseção. Como nós vamos ver aqui já a seguir, se a cota for 91, que é o nosso valor, verificamos então que estamos na presença da nossa equação x ao cubo menos y ao cubo é igual a 91. Portanto, essa interseção é o conjunto de pontos do espaço pertencentes à superfície x ao cubo menos y ao cubo, cuja distância ao plano horizontal é de 91 unidades. Portanto, verificamos aqui que a projeção para k igual a 91 vai coincidir com a nossa equação, a nossa linha, né? Portanto, aqui já tem valores negativos. Ela afasta-se, né? E o plano de corte, o plano de interseção está numa cota negativa, que é cota igual a 0, e aqui já é positiva, e vai ficar com 91. Pronto, e é a nossa situação. É evidente que se subir, essa linha de interseção varia e afasta-se da nossa linha referente à nossa equação x ao cubo menos y ao cubo igual a 91. Vamos ver então a relação que existe entre a função f x ao cubo menos y ao cubo e a função g x ao cubo menos y ao cubo menos 91. A relação entre estas duas funções é simples, é que a projeção da interseção da função x ao cubo menos y ao cubo com o plano paralelo ao eixo dos xy com cota 91 vai coincidir exatamente com a interseção da função a função g de xy, com o plano xy, isto é, com o plano z a cota 0. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra este conceito. Portanto, vemos aqui a interseção da função f de x com o plano paralelo ao eixo dos eixos xy, o plano xy, e vemos que gera esta linha de interseção. Esta linha de interseção, se nós a projetarmos o plano xy, vai ser exatamente coincidente, nós vemos aqui, com a interseção da função g de x com o plano xy. Daí que estejamos a subtrair 91 ao valor da função x ao cubo menos y ao cubo. Vemos aqui a linha de interseção entre a função g de x e o plano xy. Se fizermos variar o parâmetro k, né, este parâmetro, a linha de interseção varia.
Ela só vai ser coincidente com a nossa linha de equação exatamente para o valor k igual a 91. Cá está. E agora vai coincidir aqui para... Portanto, aqui aumenta. A função sofre uma translação, não é? Enviesada segundo o plano, no plano XY, não é? Superfície. Aqui é coincidente para k igual a 91, a projeção coincide com a interseção da segunda função. Já está. Função f de x, a sua interseção com o plano z igual a 91, a projeção é exatamente coincidente com a função, com a interseção desta função g de x com o plano xy. Podemos ver então aqui o resumo. Portanto, a projeção sobre o plano XY, que este plano horizontal, da linha de interseção da função f com o plano z igual a 91, não é a mesma linha que resulta da interseção da função f com o plano xy. Não? Portanto, porque a interseção da função f de xy com o plano xy é uma reta que atravessa o primeiro e o terceiro quadrante. Mas a projeção sobre o plano xy da linha de interseção fxy com o plano z91 é a mesma linha que resulta da interseção da função g, que é a função x ao cubo menos y ao cubo menos 91, com o plano xy. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra. Esta é a nossa linha de equação, ou seja, a projeção da interseção da função f com o plano z igual a 91. Esta é a função f de x, f de xy. A interseção, como nós vamos ver, é uma reta que atravessa o primeiro e o terceiro quadrantes. Esta já é a função g de x. Já a interseção com o plano xy coincide exatamente com a nossa linha de equação. Isto é com a função, com a equação x ao cubo menos y ao cubo igual a 91. Fazendo variar o k, né, este parâmetro, é evidente que ela afasta-se da nossa linha de equação. Para valores extremamente elevados, menos 920, aqui é valores positivos, ela vai para outro sentido. Cá está a variação da função g de x em função do parâmetro k. Se for 0, coincide com a nossa função f de x. Né? Se o parâmetro for k, coincide com a função g de x, f de x. Cá está a função f de x. Portanto, analisada a função x ao cubo menos y ao cubo, vamos iniciar a resolução da nossa equação. A resolução da equação passa pelo seguinte: vamos fatorar o primeiro membro, né, e o segundo membro, e vamos comparar os fatores do primeiro fator do primeiro membro com o primeiro fator do segundo, e o segundo fator do primeiro membro com o segundo fator do segundo. Portanto, vamos começar pela fatoração do primeiro membro. Tendo em conta a regra da diferença de dois cubos, podemos dizer que x ao cubo menos y ao cubo é igual ao produto de x menos y por x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Como x e y pertencem ao conjunto dos números inteiros, a diferença x menos y tanto pode ser positiva como pode ser negativa. Temos, contudo, que analisar qual é o sinal deste quadrado, x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Como esta expressão não representa o quadrado de uma soma, porque nesse caso teríamos que ter aqui 2xy, vamos trabalhar esta expressão no sentido de formar o quadrado de uma soma. Para isso, o que é que nós vemos?
vemos que o a ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, portanto, para ser igual, né? Tendo em conta a regra do quadrado da soma, de onde a é igual a x. A expressão, o termo 2ab é só igual a 2ab é só igual a xy, de onde b é igual a y sobre 2. E o termo em y ao quadrado, que deveria ser y sobre 2 ao quadrado, ou seja, y ao quadrado sobre 4, nós temos y ao quadrado. O que significa que vai ser necessário adicionar aqui uma constante, de modo que a soma de y sobre 2 ao quadrado mais essa constante dê y ao quadrado. Sendo assim, y sobre 2 ao quadrado mais k vai ser igual a y ao quadrado. Resolvendo em ordem a k, nós vamos obter 3y ao quadrado sobre 4. Podemos então dizer que a expressão x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado é igual à soma destes dois quadrados, isto é, de x mais y sobre 2 ao quadrado, mais 3y ao quadrado sobre 4. Agora vamos analisar qual é a evolução do sinal desta expressão, tendo em conta os valores de x e y. Temos então aqui uma adição de duas parcelas, em que a primeira parcela é o quadrado de um número e o segundo também é o produto de 3 quartos por um quadrado de um número. Então o quadrado do número é sempre positivo, portanto podemos dizer que x mais y sobre 2 ao quadrado é sempre maior ou igual a 0, não é? Porque é um quadrado de um número, e o 3 quartos vezes y ao quadrado também é maior ou igual a 0, porque é o produto de um número positivo, que é 3 quartos, por o quadrado de um número. Então podemos concluir desde já que a adição destas duas parcelas é sempre maior ou igual a 0. Temos então o produto de dois fatores, em que o primeiro é x menos y, que pode ser menor ou igual a 0 ou maior que 0, e o segundo fator, que é x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, que é sempre maior ou igual a 0, que nós demonstramos no ponto anterior. Se igualarmos esta faturação a uma faturação do segundo membro, isto é, a faturação de 91, nós vamos obter aqui dois fatores também, não é? Vamos ter então uma equação em que o primeiro membro é um produto de dois fatores e o segundo membro é 91. Precisamos então de fatorar também 91. E daí que depois possamos comparar o primeiro fator, que é x menos y, que pode ser menor ou igual a 0 ou maior ou igual a 0, com o primeiro fator de 91 e o segundo fator do primeiro membro com o segundo fator de 91. Vamos então fatorar o segundo membro, o 91. Os divisores de 91 são 1, 7, 13, 91, o que significa que 91 pode ser fatorado de duas maneiras, 1 vezes 91 e 7 vezes 13, isto nos números positivos, mas como nós estamos a trabalhar no conjunto dos números inteiros, também podem ser negativos, aparecem aqui mais duas opções. Isto pode ser menos 1 vezes menos 91 e menos 7 vezes menos 13. Portanto, no total temos 4 maneiras de fatorar o número 91. Temos então aqui as combinações de faturação entre o primeiro membro e o segundo, 91. Como nós vimos, temos 4 hipóteses de fatorar o número 91, mas agora temos de ter em conta os sinais dos fatores do primeiro membro. Nós sabemos que o fator do primeiro membro, o primeiro fator, x menos y, pode ser negativo ou positivo. Portanto, aceita todas estas opções. Mas o segundo fator, como é sempre maior ou igual a 0, não pode assumir valores negativos. Portanto, não assumindo valores negativos, esta segunda hipótese de faturação, menos 91, está fora de causa, assim como esta menos 13. Portanto, ficamos com duas hipóteses de faturação, 1 vezes 91 e 7 vezes 13. E é evidente as contrárias, não é? Vamos ter 1 vezes 91, 91 vezes 1, 7 vezes 13 e 13 vezes 7. Como nós vemos aqui. Temos então 4 hipóteses. E vamos comparar então o primeiro fator do primeiro membro com o primeiro fator do segundo membro, o segundo fator do primeiro membro com o segundo fator do segundo membro. Isto para as 4 hipóteses. Vamos então comparar a primeira hipótese. Temos o primeiro fator, que é x menos y, que vai ser igual a 1. E o segundo fator, que é x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, vai ser igual a 91. Para podermos fazer a relação entre esta primeira equação com a segunda, vamos dar-lhe o aspecto de x menos y ao quadrado, de modo a podermos depois substituir este valor por 1. Não é? Portanto, fica substituindo, se obtivermos uma expressão a partir desta que tenha uma parcela x menos y ao quadrado, nós podemos substituir o x menos y por 1. Portanto, tendo em conta a regra do quadrado da diferença, na conversão
da expressão x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado para um quadrado de uma diferença, nós podemos comparar que temos o termo em x ao quadrado já existe, o de y ao quadrado já existe, mas o termo em menos 2xy não existe. Portanto, de um lado temos xy, do outro lado temos menos 2xy. Igualando os dois e adicionando um fator k, que é o que nós vamos adicionar para tornar as duas equações equivalentes, o k vem igual a 3xy. Portanto, substituindo esta expressão x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado por x menos y mais 3xy, que cá está, o quadrado da diferença e o fator que absorve o diferencial entre as duas expressões, nós chegamos à conclusão que xy é igual a 30. Substituindo o x por y mais 1 e resolvendo em ordem y, nós temos uma equação de segundo grau. Logo temos duas soluções, y1 igual a 5 ou y1 igual a menos 6. Com os valores de y e substituindo na expressão x igual a y mais 1, obtemos as coordenadas x1 e x2. Portanto, o conjunto de soluções para esta primeira hipótese de comparação de faturação é os pontos menos 5, menos 6 e o ponto 6, 6, 5. Aliás, verificamos aqui estes dois pontos, né? Aqui com o slide no GeoGebra. Portanto, temos a nossa curva da equação e vemos aqui os dois pontos. Portanto, é preciso salientar o seguinte: esta curva azul é o conjunto de pontos cujas abscissas e ordenadas ao cubo, o diferencial delas, portanto, x ao cubo menos y ao cubo é igual a 91. Mas acontece que de todos esses pontos, nós só queremos os pontos que são números inteiros, não é? Pertencem ao conjunto Z. Não é? Portanto, e o que nós verificamos desde já na primeira hipótese é que estes dois pontos, o ponto B de coordenadas 6, 5 e o ponto A de coordenada menos 5, menos 6, são pontos que pertencem a essa curva azul e que são números inteiros. Portanto, vamos passar à segunda hipótese de faturação. A segunda hipótese de faturação é do mesmo género, né? Só que neste caso vamos ter o x menos y igual a 91, vamos permutar os fatores no segundo membro. X menos y já não vai ser igual a 1, mas vai ser igual a 91, e esta expressão vai ser igual a 1. Desenvolvendo do mesmo tipo, verificamos que vamos chegar a uma equação de segundo grau que não tem raízes reais. Portanto, o conjunto de soluções para esta segunda hipótese de faturação é o conjunto vazio. E isto porquê? Porque cá está, nós temos x menos y igual a 91, é uma reta que não interseta a nossa linha azul, não é? Portanto, está fora. Enquanto a anterior intersetava nestes dois pontos, como vem aqui, né? Vamos então à terceira hipótese de faturação. X menos y é igual, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado é igual a 7 vezes 13. O x menos y é igual a 7 e esta expressão vai ser igual a 13. Utilizando o mesmo esquema, né, nós vamos chegar a uma expressão do segundo grau cujas soluções são menos 3 e menos 4. Ou seja, substituindo depois na expressão x igual a y mais 7, obtemos as respectivas coordenadas. Neste caso vamos ter então as coordenadas 3 menos 4 e 4 menos 3, que são exatamente estas aqui, 4 menos 3 e 3 menos 4. Cá está, esta reta de x menos y igual a 7 interseta a nossa linha azul nestes dois pontos. Vamos finalmente ver a quarta hipótese de faturação, que é permutar o segundo membro. Utilizando a mesma metodologia, vamos chegar a uma equação de segundo grau que também não tem raízes reais. Portanto, o conjunto de soluções S4 também é um conjunto vazio. E porquê? Porque nós temos a reta de equação x menos y igual a 13 não interseta a nossa linha de x ao cubo menos y ao cubo igual a 91. Não é? Portanto, não pretendemos então todos os pontos desta linha do plano em que a diferença do cubo da abscissa e do cubo da ordenada tem uma cota igual a 91, seriam todos estes pontos, seriam infinitos, mas pretendemos apenas aqueles pontos em que a abscissa x e a ordenada y são números inteiros e que verificam a condição x ao cubo menos y ao cubo é igual a 91. Portanto, neste caso, serão apenas estes 4 pontos. Não é?
coordenadas menos 5, menos 6, 5, 6, 3, menos 4 e 4, menos 3. Vamos ver então dinamicamente no GeoGebra. Verificamos que fazendo a variação dos pontos da abscissa, nós vamos tendo aqui ordenadas diferentes, cá está, são pontos que, se verificarmos a abscissa ordenada, são pontos que não são números inteiros, só apenas os 4 pontos que nós calculamos é que correspondem à abscissa ordenada pertencentes ao conjunto Z. Cá está, por exemplo, este ponto, coordenadas 6, 5, não é? Mas fazendo variar, só nos 4 pontos é que nós obtemos números inteiros. Outra situação, menos 5, menos 6, cá coincidente. Mas quaisquer outros pontos, sem ser estes 4, são pontos cujas coordenadas não são números inteiros. Vemos aqui a interseção das 3, 4 hipóteses de faturação. Neste caso só estão 3, ou a quarta não é visível. A variação do parâmetro K, que no nosso caso é o azul, não é? a linha azul. Cá está a quarta hipótese de faturação, x menos y igual a 91. Portanto, o conjunto de solução é a reunião destes 4 conjuntos de soluções parciais relativamente a cada uma das hipóteses de faturação, sendo que a hipótese 2 e 4 são conjuntos vazios, ficando apenas reduzidos a estes 4 pontos, cujas coordenadas x e y são números inteiros.